93, Faz o que quiseres, é de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter Pendragon foi apresentado à cocaína pela Gretel Webster e deu sua primeira cheirada. Também deu o primeiro beijo na ilimitada Lu. Ao final da noite, ela o levou para o estúdio de King Lamos, onde Peter, tendo a oportunidade de conversar com o sujeito, criou ainda mais antipatia. Terminamos o capítulo com Peter e Lu levando a mulher que estava passando mal no estúdio para casa, usando o carro emprestado de King Lamos. Vamos seguir a partir daí. Capítulo 3, Phaeton. Aqui a gente tem mais uma pegadinha, mais um duplo sentido bem característico da linguagem do Crowley. Phaeton é um tipo de automóvel muito característico na década de 1910, 1920, 1930. E também na mitologia grega é conhecido como o cocheiro da carruagem do sol. Ao final do capítulo trago mais informações, senão vou acabar dando spoilers. Lu se agarrou a mim enquanto eu segurava o volante. Não havia necessidade de falarmos. A trêmula torrente de nossa paixão estava nos assolando. Eu já tinha esquecido sobre Lamos e seu carro. Estávamos nos dirigindo para lugar nenhum com o diabo. Uma ideia muito louca passou em minha mente. Foi lançada do meu inconsciente pela essência do meu ser. Algum objeto familiar na rua me despertou para o fato de que eu não estava dirigindo de volta ao estúdio. Alguma força em mim, da qual eu não tinha consciência, me fez mudar a rota para Kent. Eu estava tentando explicar a mim mesmo, mas eu sabia o que eu ia fazer. Estávamos indo para Barley Grange, então, um passeio selvagem ao luar de Paris. Essa ideia foi decidida por mim sem nenhuma intervenção de mim mesmo. Tinha sido, de certa forma, o resultado de uma equação cujos termos eram, primeiramente, minha identificação maluca de Lu com ideias românticas sobre o luar, depois meu típico habitat natural como aviador, e em terceiro, a tradicional conexão de Paris com extravagantes festas e amor luxuriante. Eu estava bastante consciente dessa vez em que meus sensos morais e mentais tinham sido jogados para longe por enquanto, mas minha atitude era simplesmente adeus, Jonas. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sendo absolutamente eu mesmo, liberto de todas as inibições de corpo, mente e adestramentos que nos mantêm normalmente no que chamamos de direção razoável de ação. Lembro-me de perguntar a mim mesmo se isso não seria insano e de ao mesmo tempo responder, claro que seria, mas sanidade é um compromisso. Sanidade é a coisa que não nos deixa avançar. Seria bem inútil tentar descrever a viagem até Barley Grange. Durou apenas metade de um segundo. Durou eões infindáveis. Qualquer dúvida que eu pudesse ter tido foi destruída por fatos inegáveis. Nunca dirigi bem em minha vida. Saí com meu hidroavião como qualquer homem tira um cigarro do maço. E ela começou como uma águia. Com o zumbido do motor veio a voz calma e suave de Lu em minha esquisita antifonia. Ó tu, tremo no seio da noite, que brilhas com um rosário de luas. Eu te adoro, Evoé, eu te adoro, Iaô. Planamos até a alvorada. Fui direto a mais de 3.000 pés. Eu podia ouvir a batida do meu coração em uníssono com o motor. Respirei o ar puro. Era uma oitava da cocaína. A mesma revigorante força espiritual expressa em outros termos. As magníficas e melodiosas palavras de Stephen King brotaram em minha mente. Eu as repeti extasiado. Esse é o som do motor inglês. Pulmões cheios, boca cheia, mente muito, muito cheia. A velocidade do vento anulava todas as minhas sensações corporais familiares. A cocaína se combinava e as anestesiava. Eu me desincorporava. Era um espírito infinito, uma coisa suprema, separada. Lu, amada, Lu, perfeita amada. Eu devo ter gritado esse refrão, mas em meio ao rugido eu a ouvi cantar de volta. Ó tu, lábios suaves de verão que brilham quentes, com o escarlate da paixão, eu te adoro, Evoé, eu te adoro, Iaô. Eu não podia suportar o peso do ar. Vamos subir mais alto, ainda mais alto, a velocidade aumentava. Frenesi feroz, loucura feroz, 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 loucura frenética. Ó tu, tortuoso grito penetrante da tempestade que está girando através das folhas da floresta. Eu te adoro, Evoé, eu te adoro, Iaô. Percebi que estávamos sendo carregados por uma forte tempestade. A terra pendia abaixo de nós como uma rocha em direção a um vazio cego. Estávamos livres, livres para sempre dos grilhões de nossos nascimentos. Subir rápido, subir rápido, subir rápido, rápido. Diante de nós, no alto do pálido cinza, estava Júpiter em um sólido brilho safira.
Ó tu, brilhante estrela da manhã, que estás fixada no coração da noite, eu te adoro, Evoé, eu te adoro, Iaô. Eu gritei de volta. Caçadores de estrelas, localizadores de estrelas, estrelas gêmeas de brilho prateado. Acima, ainda para cima, eu pilotava. Havia uma nuvem carregada entre mim e o amanhecer. Dane-se, como ousa, não há por que estar ali. Devo subir acima dela, deixá-la sob os meus pés. Ó tu, roxo coração da tempestade, que és marcado pelos dentes dos relâmpagos, eu te adoro, Evoé, eu te adoro, Iaô. Frágeis nuvens órfãs nos cercavam. Eu tinha compreendido a alegria de Lu com a nuvem. Era eu que estava errado. Eu não tinha usado suficiente cocaína para conseguir aceitar tudo com êxtase infinito. O amor dela me conduziu para sua paixão triunfal. Eu entendi a névoa. Ó tu, imbebível orvalho, que és umedecido pelos lábios da mãe. Eu te adoro, Evoé, eu te adoro, Iaô. Naquele momento, de repente, minha porção prática surpreendentemente afirmou-se. Eu via difusa luz da costa. Eu conhecia aquele caminho com uma palma de minha mão. Eu estava um pouco fora da rota mais curta para Paris. Desviei ligeiramente para o sul. Abaixo, o mar cinza estava agitado. Parecia, de modo bastante insano, e as ondas se moviam como a gargalhada de um homem bem velho. Tive uma repentina intuição de que algo estava errado. E um instante depois veio a evidente indicação de qual era o problema. Eu estava sem combustível. Minha mente disparou com ódio uma vívida recordação das palavras de King Lamos. Um caso de imprudência. Ele tinha de bons modos me chamado de tolo em minha cara. Pensei nele como o mar, chacoalhando com uma risada irônica. Todo o tempo eu vinha galhofando o meu querido e velho comandante de esquadrilha. Não sou um bom aviador? Isso irá mostrar a ele e a mim que era bem verdade. Eu estava incomparavelmente melhor do que antes. E ainda tinha esquecido uma precaução óbvia. Eu de repente percebi que as coisas podem ser extremamente desagradáveis. A única coisa que eu podia fazer era desligar o motor e planar até o estreito, o braço de mar. E havia pontos naquele problema que me apavoravam. Para dar uma outra cheirada, eu arremetei para o mar em largas espirais, enquanto eu tentava extrair o pó da garrafa. Claro, percebi na hora a impossibilidade de conseguir levá-la até o nariz por causa do vento. Tirei a rolha e enfiei a língua dentro da garrafa. Estávamos ainda a 3.000 pés ou mais acima do nível do mar. Eu tinha bastante tempo, tempo infinito. Eu pensava enquanto a droga tomava conta e me ajudava a tomar a decisão. Agi com excelente autodomínio. Alcancei o mar a uns 200 metros de um barco pesqueiro que tinha acabado de terminar seu serviço. Fomos resgatados de modo rotineiro em poucos minutos. Eles rebocaram a aeronave até a terra. Meu primeiro pensamento foi abastecer e seguir em frente, apesar do absurdo de nossa situação. Mas a simpatia dos homens na praia era misturada com uma boa dose de chacota amigável. Encharcado e vestido de noite, às 4 da manhã, como o Reda Gabler. Essas coisas não combinam. Mas a cocaína me ajudou de novo. Por que diabos eu deveria me incomodar com o que os outros pensam? Onde eu posso conseguir gasolina? Perguntei ao capitão da embarcação. Ele sorriu cruelmente. Ela vai precisar de um pouco mais do que gasolina. Olhei para a aeronave. O homem tinha total razão. Pelo menos uma semana de reparos. Seria melhor o senhor ir ao hotel e conseguir algumas roupas quentes. Olhe como a moça está tremendo. Era pura verdade. Não havia nada mais a fazer. Fomos caminhando lentamente pela praia. Não havia necessidade de dormir, claro. Nós dois estávamos frescos como tinta. O que precisávamos era comida quente e muita. Conseguimos. Era como se tivéssemos entrado em uma nova fase. O desastre nos purgou daquela orquestração falatória. Mas, por outro lado, ainda estávamos inteiramente dispostos a atividades práticas. Comemos 3 cafés da manhã cada um, e enquanto comíamos, conversávamos. Assuntos picantes de nonsense violento e mais disso, e ainda estávamos ambos plenamente conscientes de que aquilo tudo era camuflagem. O que tínhamos que fazer era nos casar o mais rápido que pudéssemos e armazenar um bom estoque de cocaína e fugir e viver tempos gloriosos, felizes para sempre. Conseguimos roupas de emergência na cidade e fomos espreitar um pároco. Ele era um homem velho que viveu por anos isolado do mundo. Ele não viu nada particularmente errado com a gente, exceto juventude e entusiasmo. E ele estava bastante sentido porque levaria 3 semanas para se despedir de nós. O bom e velho garoto explicou a lei. Isso é fácil, dissemos em uma respiração. Vamos pegar o primeiro trem para Londres. Não existiram incidentes para registrar. Estávamos completamente anestesiados. Nada nos aborrecia.
Não nos importava a espera na plataforma ou o modo como o trem se arrastava para Londres. Tudo era parte do plano, tudo era perfeitamente agradável. Estávamos vivendo acima de nós mesmos. Estávamos em um ritmo extraordinário. A velocidade da aeronave se tornou simplesmente um símbolo, uma projeção material de nossa sublime espiritualidade. Os próximos 2 dias foram como uma pantomima. Casamo-nos em um pequeno e sujo escritório de um pequeno e sujo homem. Devolvemos o carro para Lamos. Achei divertido descobrir que eu o havia deixado na parte aberta ao longo do lago. Fiz 1 milhão de arranjos com um tipo de sagacidade rodopiante. Antes de passar 48 horas, estávamos com as malas prontas indo para Paris. Não me lembro de nada em detalhes. Todos os eventos eram do tipo de metal fundido em uma liga cujo nome era entusiasmo. Durante todo o tempo, dormimos apenas uma vez e descansamos bastante e acordamos revigorados sem nenhum traço de fadiga. Ligamos para Gretel e conseguimos um suprimento de cocaína. Ela não poderia aceitar nenhum dinheiro da cara senhora Peter, e ela estava muito feliz em ver Lu como Lady Pendragon. Não iríamos vê-la depois da lua de mel? Aquele telefonema era a única coisa que estava em minha cabeça. Suponho que eu tenha percebido de uma maneira obscura que aquela mulher era na realidade a mola principal de toda aquela engrenagem. Ela nos apresentou ao seu marido, um pesado, obeso e velho com uma pança e uma barba, uma reputação de integridade e um melífluo modo de dizer os corretos tipos de nada. Mas eu percebi uma certa astúcia em seus olhos. Isso revelava sua máscara de inocência ostensiva. Lá também havia um outro homem, um tipo de inexperiente pastor dissidente, um tal de Jabe Pla, que havia percebido muito cedo na vida que sua missão era fazer o bem. Algumas pessoas diziam que ele havia feito muito bem, a si mesmo. Seu princípio na política era algo muito simples. Se você vir alguma coisa, pare. Tudo que é errado. O mundo é um lugar muito cruel. Ele era um entusiasta para que se aprovassem leis para suprimir o mal das drogas. Nós sorrimos simpáticos, concordando com olhares maliciosos para nossos anfitriões. Se o velho tolo soubesse que estávamos cheios de cocaína enquanto nos sentamos e aplaudimos suas banalidades. Nós rimos até cair sobre esse tolo incidente quando entramos no trem. Não parecia ser muito cômico em perspectiva, mas é muito difícil dizer a qualquer momento o que poderia atiçar o senso de humor de alguém. Provavelmente qualquer outra coisa teria sido igual. Estávamos na curva ascendente. A exaltação do amor se combinava com aquela da cocaína. E o romance e a aventura de nossas vidas formavam um hilariante ajuste para aquelas joias soberbas. Todo dia, de toda forma, eu melhoro mais e mais. A agora famosa fórmula de Émile Coué é a impressão intelectual precisa da expressão da curva da lua de mel com a cocaína. A vida normal é como uma aeronave antes dela decolar. Há uma série de solavancos. Tudo o que se pode dizer é que está tudo mais ou menos, e ela começa a se afastar claramente da Terra. Não há mais obstáculos para o voo. Mas ainda há obstáculos mentais. Uma barreira, uma vila de casas, um bosque de olmos ou qualquer outra coisa. Estão um pouco ansiosos para perceber que está tudo certo, mas enquanto ela voa para o azul sem limites, vem aquele senso de satisfação mental que segue com liberdade ilimitada. Nossos avós devem ter conhecido alguma coisa sobre esses sentimentos vivendo na Inglaterra, antes das liberdades do país terem sido destruídas pela legislação, ou melhor, a delegação da legislação para burocratas inúteis. 6 meses atrás importei um pouco de tabaco, rolos de Perique Black, os melhores e mais puros do mundo. Pouco a pouco eu fui ficando cansado de cortá-lo e enviei para uma tabacaria para fazer isso. Ah, meu caro, não é permitido sem a aprovação da alfândega. Eu pensei que eu deveria mesmo me entregar para a polícia. Sim, quando se está sob o efeito da cocaína, perde-se toda a consciência do caráter esburacado dessa velha e engraçada esfera achatada nos polos. Torna-se realmente muito mais competente para se lidar com os assuntos da vida, isto é, em certo sentido da palavra. Émile Coué está perfeitamente certo, e assim como o cientista cristão e todas aquelas pessoas estão corretas, ao dizer que metade dos problemas vem da consciência de suas existências. Então, se esquecermos essa existência, os problemas deixam de existir. Não temos um provérbio antigo para o efeito de que o que o olho não vê, o coração não sente? Quando alguém está na lua de mel com a cocaína, ele é, em certa extensão, superior a seus companheiros. Encara todo problema com perfeita confiança. É uma combinação do que o francês chama de élan e o que nós chamamos indiferença. O Império Britânico existe devido a esse espírito. Nossos jovens homens foram à Índia e a todo tipo de lugar. Andavam por todo o mundo porque eram ignorantes demais para perceber as dificuldades que estavam em seu caminho.
Eles foram ensinados que se alguém tinha sangue bom nas veias, e um ensino público, e um treinamento universitário para se habituar a ser um senhor da criação, e a sentir que era impossível fracassar, e a não saber o suficiente para saber quando foi espancado, nada poderia dar errado. Estamos perdendo o império porque estamos definhando sob a máscara do pensamento. Os intelectuais nos fizeram querer o pobre gato de que fala o provérbio. O espírito de Hamlet substituiu o de Macbeth, mas só deu errado porque o coração dele foi arrancado pela interpretação de Macduff do que as bruxas disseram. Observação importante. Quando Macbeth busca a ajuda das bruxas da charneca, recebe 3 profecias. Cuidado com Macduff, nenhum homem nascido de uma mulher pode prejudicá-lo, e sua segurança será realizada até que a grande madeira Birnan chegue ao monte Dunsinane. Macbeth se consola no fato de que todo homem nasce de uma mulher. Em sua batalha final com Macduff, Macbeth descobre que Macduff foi cortado do ventre de sua mãe, não nascido, e ele percebe que as bruxas estavam certas. Macduff mata Macbeth e corta-lhe a cabeça. Coriolanus só falhou quando ele parou de pensar. Como o poeta diz, o amor ao conhecimento é o ódio à vida. A cocaína remove toda hesitação, mas nossos antepassados deviam sua liberdade de espírito à verdadeira liberdade que haviam conquistado. E cocaína é meramente valentia de bêbado. No entanto, enquanto ela dura, está tudo certo. Fim do capítulo 3. Conforme eu comentei no início desse vídeo, eu disse que eu ia voltar no final e explicar melhor por que o Crowley escolheu Féton como título desse capítulo. Na mitologia grega, Féton ou Fetonte era filho de Apolo, e um dia, desafiado por Épafo, pediu a seu pai as rédeas do carro do sol. Apolo inicialmente recusou, mas acabou por ceder, dando-lhe a indicação de que rota deveria seguir. No entanto, Fetonte não conseguiu manter essa rota, ora subindo demasiado e provocando oscilações nos astros, ora descendo e arriscando-se a provocar destruição na terra. A fim de prevenir um desastre, Zeus viu-se obrigado a fulminá-lo com um raio e Fetonte precipitou-se sobre o rio Erídano, identificado por Políbio como o rio Pó, no norte da Itália. Os gregos antigos denominavam Fetonte ou Féton ao planeta que hoje conhecemos por Júpiter. Fica bem clara a referência a Féton no episódio em que o avião de Peter Pendragon sobe e desce e ao final das contas acaba precipitando-se ao mar, tendo que ser resgatado e aquela história toda. Crowley não era mole, não. Agora aquele recadinho básico que todo mundo dá. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você pode dar aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreve, porque assim você me incentiva a continuar fazendo esses vídeos para chegar até o final dessa história. E vocês podem também acompanhar os outros vídeos do canal. Obrigado até aqui. O amor é a lei, amor sob vontade. Fomos resgatados. Fomos resgatados de modo rotineiro em poucos minutos. De chacota amigável. Porra! Caralho!